Shalom, vasos e vasas do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar do que Deus tem para nós, do que Deus tem para a nossa vida, para falar daquilo que Deus está ardendo no meu coração, que Deus falou comigo e está falando. Já tive a oportunidade de falar essa semana sobre isso e Deus continua ardendo no meu coração. Por quê? Porque é algo que é bem atual, é algo que nós estamos vivendo. É uma palavra que nós vamos encontrar ela no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, a partir ali do capítulo 10, nós vamos encontrar uma parábola falando de um homem que saía de Jerusalém para Jericó. Esse homem sofreu ali um ataque, foi roubado, foi espancado e por algum motivo, ele foi deixado ali à beira da morte, foi largado lá para morrer. Mas passou por ele, um sacerdote, um levita, antes de passar um samaritano. Mas o que Deus continuou ardendo no meu coração é o seguinte, é que muitas das vezes, e aí existe uma diferença do que eu já falei, que é o crente, somente crente, e o crente em Cristo Jesus, que é um cristão. Por quê? Porque o crente, ele não muda nada na sua vida. Ele só é crente em alguma coisa, em alguém, e ele crê e beleza. Mas o crente em Cristo Jesus, ele é mudado, ele é transformado, ele é um cristão. Ele se torna um cristão porque ele tem atitudes semelhantes a Cristo, porque ele tem fala igual a Cristo, porque ele tem gestos de Cristo, ele tem características de Cristo. Ele é um cristão. E ali nessa parábola está bem explicado a atitude de um cristão, a atitude de um crente. O crente, ele vai ver o necessitado e não vai dar muita importância para aquilo ali, porque ele crê em alguma coisa que é mais importante do que uma vida, por exemplo. O cristão não. Mesmo ele tendo suas atividades, seus afazeres, ele vai ter um tempo para fazer aquilo que é mais importante para Deus, aquilo que é mais importante para que ele se pareça com o cristão. Por quê? Porque é difícil ser igual a Cristo. É realmente complicado ser semelhante a Cristo. Então nós vamos ter que buscar isso em detalhes, em atitudes, em gestos. E aqui nós voltamos a falar dessa parábola, por quê? Porque nós estamos vivendo isso. Só que o que essa palavra veio falar comigo hoje é que talvez a gente está deixando algo despercebido nesse texto, porque inicia dizendo que passou-se um sacerdote e um levita. Então o que está acontecendo? Então, primeiro colocando em evidência o sacerdote e o levita, porque isso realmente são referências, mas nós precisamos atentar para os dias atuais. O Espírito Santo me revelou, traz essa palavra para o dia atual. E sim, também pode ser o sacerdote e o levita, mas também é o porteiro da igreja, é também o pessoal da recepção da igreja, é também o pessoalzinho que prepara o café de comunhão da igreja, é também o obreiro da igreja, é também o diácono, é também o presbítero, é também o pastor, é também o irmão que está sentado ouvindo a palavra. Resumindo, somos todos responsáveis por fazer o que Cristo faria. Não vamos apontar e dizer que aquele lá teria que fazer, eu não sou responsável por fazer. Porque quando a gente lê sacerdote e levita, aí aquele que somente crê, aquele que é somente um crente comum, que crê em alguma coisa, ele vai falar assim, isso não me pertence, isso não é para mim fazer, isso é para o sacerdote, é para o pastor, é para o diácono, é para o presbítero,
é para o levita, é para o cara que louva, que está no altar, aponta para o altar, aponta para o ministério eclesiástico e diz que aquilo é uma função deles, não dele. Mas o que o Senhor veio falar comigo hoje é: todos nós somos responsáveis por representar a Cristo. Nós não sabemos em que momento isso vai ser imposto a cada um de nós. Pode ser alguém caído, pode ser alguém precisando de uma palavra, pode ser alguém precisando de um abraço, pode ser alguém precisando apenas de estar presente com alguém que possa trazer para ele ali um momento, né, de conforto, né? Talvez alguém que está só passando por uma solidão e quer alguém perto dele. Então nós não sabemos de que forma vai se apresentar alguém para nós enviada por Deus, para nos provar o quanto nós estamos sendo cristãos ou não. E mais uma vez dizendo, haverá sim, sempre um tempo disponível para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. Porque assim como eu tenho a certeza que aquele sacerdote, aquele levita estava indo fazer, né, uma obrigação, fazer um dever e fazer algo talvez na casa de Deus, para Deus, eu sei que o samaritano ele também estava fazendo alguma coisa, não sei para quem ele ia fazer, mas ele estava em direção a algum lugar. Mas ele parou, fez o ato de compaixão, deixou a pessoa num lugar mais seguro, mais confortável e seguiu para fazer o que ele tinha que fazer. Então por que nós, que somos cristãos, às vezes não queremos parar e doar um pouco do nosso tempo para aquilo que vai agradar a Deus, para aquilo que também vai acrescentar no reino de Deus? Eu creio que nós temos sim que fazer aquilo que nos é colocado para fazer. Eu sei que você tem que ir para uma portaria, tem que ir para uma portaria. Você tem que estar lá na hora da portaria, tem que estar lá na hora da portaria. Mas eu acredito que se tiver um necessitado precisando de um ato de misericórdia, alguém vai te cobrir na portaria. Alguém vai entender quando você explicar que você não chegou na portaria porque você precisou atender um mais necessitado. Então tem tempo. Há tempo para fazer as coisas de Deus. E alguém vai ser beneficiado com isso e vai talvez conhecer Deus através de um ato de misericórdia seu. Porque você está sendo misericordioso e está sendo um cristão. Amém? Que nós venhamos ser cristãos verdadeiros, venhamos ser representantes, embaixadores de Cristo nessa terra. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Shalom Adonai, ou glória, Deus é fiel.